Fala galera, professor Ednael na área, sejam bem-vindos. Aqui é a nossa aula de Direito Constitucional. Direito Constitucional. Tema a ser estudado hoje vai ser Direitos e Garantias Fundamentais. E dentro dos direitos e garantias fundamentais, iremos estudar os direitos, olha só, e deveres, tanto individuais quanto coletivos. Isso daqui, ó, você encontra lá no artigo 5º, tá bom? Então a gente vai estudar todo o artigo 5º da Constituição. O artigo mais importante dentro do direito constitucional. O artigo 5º, ele vai servir de parâmetro para todos os outros artigos da Constituição. Eu vou mais além de toda a norma jurídica brasileira. Toda a norma jurídica brasileira encontra amparo dentro do artigo 5º. Código Penal? Sim. Se você pegar ali, ó, não há pena, ou não há crime, nem pena sem lei anterior que o defina. Lá no artigo 5º da Constituição. E está, inclusive, no artigo 1º do Código Penal. O Código de Processo Penal, a mesma coisa. Então, o artigo 5º da Constituição é a base, tá bom? É a base para diversos outros dispositivos, tá ok? A Constituição como um todo, ela é importante, mas se eu fosse aqui qualificar qual é o artigo mais importante da Constituição, sem dúvida seria o artigo 5º, tá certo? É o artigo que trata aí de direitos e deveres tanto individuais quanto coletivos. A gente vai começar a nossa aula aqui fazendo uma diferenciação o que é direito e o que é garantias. Como você já sabe, a minha pegada aqui não é estar aprofundando nada que não seja necessário. Então, é importante você conseguir diferenciar o que é direito e o que é garantia, para quando for cobrado em tua prova, você bater o olho e falar, ó, isso aqui é direito, isso aqui é garantia. E a banca não pegar você aí com as pegadinhas dela, tá certo? Então, bora lá, olha só. Direitos é o quê? São normas de conteúdo declaratório da existência de um interesse, de uma vantagem, isto é, imprime a existência legal. Por exemplo, direito à vida, à propriedade. Quando eu falo é declaratório, eu estou dizendo que existe aquilo ali. Olha só, existe o direito à vida, existe o direito à propriedade. Agora, o meio como a gente vai conseguir o instrumento, aí é uma garantia, tá certo? Então, os direitos, eles são declaratórios, tá bom? Declarando a existência de um interesse, tá bom? Ou de uma vantagem, né? Ou de uma vantagem. Isto é, imprime a existência legal. Então, o direito, a gente está declarando que existe aquilo ali. Ó, tem direito à vida, tem direito à propriedade, tá bom? Então, o direito, ele vai declarar. Agora, a garantia são normas que vão assegurar o exercício daquele direito. O direito à vida, declarei, ó, existe o direito à vida. Agora, como é que eu vou garantir o direito à vida? Tá bom? Como é que eu vou garantir aquele direito? Aí, ó, são os instrumentos assecuratórios que servem para assegurar o direito que foi declarado. As garantias são estabelecidas pelo texto constitucional como instrumento, tá bom? Um instrumento de proteção dos direitos fundamentais, tá bom? E ó, rights, a gente vai ver muitos aqui, constitucionais, são os remédios constitucionais, né? São chamados de instrumentos de tutela das liberdades e ações constitucionais. Então, por exemplo, você tem direito de ir e vir, seu direito de se locomover aí em todo o território, né, nos tempos de paz. É um direito seu? Sim. Se esse direito for violado, você pode entrar com um habeas corpus. Nada impede que você exerça o seu direito. Nada impede e nada pode impedir, tá bom? Em tempos de paz, dentro da legalidade, se você não cometeu nenhum crime, você pode transitar aí tranquilamente por todo o território nacional. Nada te impede, tá certo? É por isso que tem muitos andarilhos aí que você vê na estrada. Então, exercendo seu direito constitucional de ir e vir, nada de errado. Agora, a partir do momento que você viola uma norma, a partir do momento que você comete um crime, opa, aí o direito do outro direito vai sobrepor o seu. Você tem direito de ir e vir? Tem. Peraí, mas se você cometer o crime, você vai ser restrito da tua liberdade de forma legal, certo?
Então, o Estado ele vai restringir a tua liberdade de forma legal. É o chamado mal justo, tá bom? O mal injusto é aquele que vem sobre você sem você ter cometido nada. Agora, o mal justo, porque restringir a liberdade é um mal, tá bom? Porém, esse mal é autorizado por lei, porque ali está em jogo outros direitos que você violou. Entenderam? Um direito é um ato declaratório. Todos podem reunir-se pacificamente. É um direito à vida, é um direito à propriedade, o seu direito à liberdade de ir e vir. Olha só, é um direito, estou declarando. Agora, garantias por meio dos procedimentos assecuratórios e dos instrumentos que eu posso me utilizar para assegurar o exercício daquele direito. Então, o meu direito de ir e vir foi cerceado, foi restringido. Opa, habeas corpus, certo? Então, é o instrumento para você conseguir garantir aquele direito seu, tá certo? Então, tem o direito e a forma de garantir aquele direito. Beleza? Dito isso, bora avançar. Olha só um exemplo. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Pessoal, isso aqui é um direito. Ó. Você tem direito de não ser violado a sua liberdade, ó, é um direito seu de ter a sua liberdade de consciência e de crença não serem violadas. Opa, e a garantia? Aqui, ó, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, aqui vem a garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então aqui é o direito, olha só, o direito que você tem de liberdade, de consciência e de crença. Ninguém te obriga aqui a você seguir uma religião. Você tem essa liberdade de escolher. O Estado é um Estado laico, um Estado que não professa uma religião oficial. Então todas as religiões são aceitas, tá bom? Sendo assegurado o livre exercício. Oh, então você tem esse direito também de exercer a sua religião de forma livre, o livre exercício da sua liberdade de consciência e de crença. E se for violado, peraí, é garantida, tá bom, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Se for violado isso aqui, você vai poder tomar providência diante das autoridades, tá bom? Porque você não pode ter ali o teu direito de liberdade de crença, de consciência, sendo violado. É livre, olha só, o exercício é assegurado, tá bom? O livre exercício de cultos e garantia, olha a garantia na forma da lei, a proteção. Então, local ali, né, de culto, de liturgias, são protegidos. Nesse artigo aqui dá para a gente ver, né, no inciso 6º, a diferença de garantia e a diferença de direitos, tá bom? Então, bora lá. Olha só, pessoal, os direitos, né? Os direitos, eles possuem dimensões ou gerações, tá bom? Quando a gente usa geração, existe uma crítica muito grande, porque geração dá a entender que primeiro começa e depois termina, né? A geração dos meus pais, a geração dos meus avós. Então, quando a gente fala geração, dá uma ideia assim de que, pejorativa, dá uma ideia de que, peraí, já acabou e agora tem uma nova. E quando você fala dimensão, as dimensões, dá uma ideia de continuidade. Porque a gente ainda tem, né, a primeira, a segunda, a terceira dimensão, ela ainda existe, tá bom? Então não foi geração, é uma coisa que ainda está aí atual. Por isso que hoje, né, é utilizado o termo dimensões, né, tem sido aí forma mais correta. Esse tema aqui cai em prova, tá bom? Gerações, dimensões de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles passaram por um procedimento histórico, né, de evolução. Então a gente vai ver que inicialmente tinha ali o direito de liberdade, depois igualdade, depois fraternidade, até chegar hoje, né, aí a todos os direitos fundamentais. Bora ver um por um? Bora ver com calma aqui um por um e como é que é cobrado em prova esse tópico aqui, dimensões e gerações de direitos fundamentais. Bora lá. Primeira dimensão, dá uma ideia de liberdade. A primeira dimensão, a característica dela principal é a liberdade, tá certo? Então você tem aqui a liberdade como a principal, né? A sequência, ó, segue a sequência, liberdade, igualdade e fraternidade. São os ideais da Revolução Francesa. Nos direitos de liberdade, você tem direitos civis e políticos sendo declarados.
Lembra que direito é declarado? Então você tem ali os direitos civis e os direitos políticos sendo declarados na primeira dimensão dos direitos fundamentais. Qual o contexto histórico? Momento de transição entre o Estado autoritário, que era o absolutista, para o Estado liberal de direito, tá certo? Então você já tem aí, como Montesquieu, separação dos poderes, tá certo? Então você tem a transição de um direito autoritário, um direito que só o Estado, né? O Estado aí era quem prevalecia, para um direito liberal, um direito onde, né, você tem ali direitos civis, participações políticas, mesmo que de pequeno porte, mas você já tem, tá bom? Então, o direito de liberdade tem a ver com os direitos de primeira dimensão e as características principais são direitos civis e políticos, tá bom? Aqui prevalece um não fazer do Estado. A gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente for estudar os status de Jelinek, tá bom? Então você tem aqui, ó, várias características dos status de Jelinek, por exemplo, o não fazer do Estado no primeiro momento. Porque o Estado ele não podia fomentar, né, ali, porque não tinha direitos sociais, econômicos e culturais. Ali era direitos civis e políticos. O direito de participação, caso o indivíduo quisesse, na vida política. Ele tinha direito ali de exercer sua participação na vida pública, certo? A gente vai ver daqui a pouquinho isso aqui. Isso aqui, gente, quando a gente for olhar lá em direitos humanos, vai ficar muito mais, ó, claro para cada um de vocês, tá certo? Vamos lá. Então, os direitos de primeira dimensão são os direitos de liberdade. Os direitos de segunda dimensão, aqui embaixo, já são direitos sociais, econômicos e culturais. São os direitos de igualdade. Olha só, liberdade, para você ter ali, exercer os seus direitos civis, liberdade política, para você participar. Aqui uma igualdade, tá bom? Uma igualdade social, uma igualdade econômica e uma igualdade cultural. Aqui a gente tem o Estado saindo do Estado, ou melhor, né? Entre o Estado liberal e o Estado social. No Estado liberal, você tem direitos políticos, direitos civis ali sendo, né, declarados. Nos direitos de igualdade, na segunda dimensão, você tem não somente o seu direito liberal de exercer tua vida política, de ter os teus direitos civis garantidos, mas também o direito social. O direito ali econômico e cultural, uma preocupação do Estado com o indivíduo. Aqui a gente tem um facere, um fazer do Estado. A gente vai ver que aqui existe uma participação positiva do Estado, né? Num primeiro momento, na primeira dimensão, a gente tem um direito negativo, ou melhor, um status negativo, onde o Estado ele não vai fazer nada, ele vai ficar quieto, ele só vai agir se for provocado. São chamados de direitos civis. Ó, o Estado está aqui. Caso o indivíduo tenha um direito seu violado, ele pode pedir para o Estado, né? Pedir para o Estado que resolva. Então, o Estado ele só age mediante provocação. Já nos direitos de segunda dimensão, o Estado não precisa ser provocado para poder agir, porque aqui existe um direito social. Então, a gente vamos tratar os iguais de formas iguais e os desiguais na medida de sua desigualdade. Bora trazer políticas públicas, ações afirmativas para tentar equilibrar, né? Tentar equilibrar esse desequilíbrio social, essa desigualdade, né? Aí vem a ideia de desigualdade social. Porque aqui a gente tem, na segunda dimensão, a ideia de igualdade. Então, bora tentar tornar aqui, ó, o sofrimento mínimo para aquele indivíduo, para aquele sujeito. Bora tentar trazer aqui condições iguais, né, para cada um. Então, essa é a nossa segunda dimensão dos direitos fundamentais, tá bom, gente? Quando eu falo direito fundamental aqui, eu tô falando de direito fundamental à vida, à liberdade, à igualdade, tá bom? Então, são os direitos básicos aí, ó. Tá bom? Então, direitos básicos a todo e qualquer, ó, a todo ser humano, certo? Vamos lá, terceira dimensão. A terceira dimensão já vem com uma ideia de fraternidade. Os direitos de terceira dimensão já traz uma ideia de fraternidade no sentido coletivo. Olha só, o direito de todos. A paz pública é um direito de todos, tá bom?
a incolumidade pública, né? Os direitos difusos, o meio ambiente, né? Você tem aqui, ó, a ideia de coletividade, tá bom? Né? A ideia de coletividade. Por exemplo, né, o consumidor, o direito do consumidor, olha só, uma ideia que é de todas, tá bom? Uma ideia que é de todos. Aqui vai entrar a ideia de fraternidade. Falando em fraternidade, de fraternos, é bom. De irmandade, você lembra do coletivo, tá bom? E a coletividade, ela se destaca na terceira dimensão. São direitos coletivos e difusos. Aquilo que não pode ser contado. Peraí, não é o direito só de uma pessoa, é o direito de todos. Quando a gente fala aqui, ó, direito à paz, é um direito abstrato, né? A paz pública são direitos individuais de cada um, mas que juntos formam aí a coletividade. Tá certo? Então, na terceira dimensão, a gente tem aí direitos coletivos e direitos difusos. O contexto histórico, a gente sai a gente tem uma transição entre o direito social para um Estado democrático, um Estado onde beneficia não só o indivíduo, mas toda a coletividade. Democracia significa o governo, tá bom? O governo do povo, tá bom? Então, é um direito aí de todos. Pessoal, hoje também trabalha-se com a ideia de quarta e quinta dimensão, tá bom? Os mais cobrados só são esses aqui, ó. 1, 2 e 3. Mas hoje fala-se também em direitos de quarta e quinta dimensão. Quarta dimensão é a ideia de globalização política, tá bom? Hoje a gente vive aqui, né? Estamos na atualidade em um Estado democrático, tá bom? Então você ouve muito falar disso aqui. Ah, a gente tem aí um Estado democrático de direito, então a democracia é isso, é participação do povo. Pode isso, pode não pode aquilo. Antigamente a gente vivia um direito autoritário, onde o soberano prevalecia. Então tenta aí fazer é, na tua imaginação, mentalizar isso aqui, ó, o Estado é soberano. Então o povo serve ao Estado, o rei é soberano. Quando você sai de um Estado autoritário, lá na primeira dimensão, para um Estado de direito liberal, opa, o Estado ele ainda tem resquícios de autoritário, mas você já tem ali direitos políticos, direitos civis sendo garantidos. No direito de igualdade, na segunda dimensão, a gente tem uma transição do Estado liberal para o Estado social. Então, além de ter liberdade, a gente tem a preocupação com o povo. Então, o Estado está preocupado com o povo. Já na terceira dimensão, fraternidade, a gente tem aqui não só um Estado social, na Constituição traz direitos sociais básicos. Então, você tem várias políticas públicas aí, né, do Estado ajudando a população mais carente. Mas, ao mesmo tempo, você tem um Estado democrático, tá bom? Então, a gente está vivendo isso aqui ainda, o Estado democrático. Então, a gente está ainda vendo quais são as consequências de ter um Estado democrático, tá bom? Estado democrático de direito. Futuramente, a gente vai ter uma mudança, uma transição, aí quando a gente realmente entrar na quarta dimensão, na quinta dimensão. Por isso que hoje prevalece só esses três aqui, ó, dimensão 1, 2 e 3. Porque é o que já passou, né? Primeira, segunda e terceira. Então a gente consegue ver claramente, tá bom? Agora as outras talvez a gente não consiga ver com tanta clareza, porque ainda, né, é um período de transição, tá certo? Vamos ler, por exemplo, globalização política. A gente vive ainda esse momento de transição, né, de globalização política, de acordos políticos. Abrange o direito à democracia, à informação, o pluralismo político, né, político, religioso, jurídico, cultural, e a normatização do patrimônio genético. Já na quinta dimensão é um direito à paz, compreende o direito à paz, direitos virtuais, ó, isso aqui talvez tá bem acelerado, tá bom? Essa questão virtual por conta, né, de internet, redes sociais, direitos transnacionais e transconstitucionalismo. Cruza as fronteiras geográficas, almejando alcançar uma harmonização jurídica a nível global. Então veja, a gente consegue visualizar bem primeira, segunda e terceira dimensão. Quarta e quinta ainda é períodos de transição, tá certo? Mas se forem cobrados em provas, você já tem aí, ó, a ideia, né, do que pode ser cobrado de cada um. Agora foca na primeira, segunda e terceira dimensão, que são as mais importantes. Certo, pessoal? Bora avançar aqui. Características dos direitos e garantias fundamentais. Vamos lá, isso aqui também cai muito em prova, tá certo? As garantias aí, né, e direitos fundamentais.
Olha só, a primeira garantia aqui é a limitabilidade. Limitabilidade. Os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Pessoal, nem o direito à vida, ele é absoluto. Tá bom? Então, se você tem ali, ó, direito à vida é absoluto? Não, porque a própria Constituição diz que em caso de guerra declarada, né, haverá pena de morte. Então, veja, então, a vida, ela não é um direito absoluto. Professor, existe algum direito absoluto? Pessoal, ó, tem alguns doutrinadores que trazem aí, por exemplo, de não ser torturado, isso que é um direito absoluto. De o brasileiro não ser extraditado, é um direito fundamental absoluto. Você tem, por exemplo, de não associar, não ser obrigado a associar, né? Fazer parte de uma sociedade. São exemplos de direitos sociais absolutos, né? O não racismo também são direitos absolutos, né? Então você tem, mas a ideia que traz aqui, né, que você tem que levar para a tua prova, é que os direitos fundamentais, eles não são absolutos, certo? Eles não são absolutos. Mas se a questão trouxer aí algo mais aprofundado, então você leva que tem doutrina que dizem que há exceções para essa limitabilidade, que alguns direitos fundamentais são considerados absolutos. Então eu vou botar aqui, ó, um asterisco e vou dizer bem assim, são considerados direitos fundamentais absolutos, tá certo, gente? Isso aqui é uma doutrina minoritária, viu, gente? Para vocês entenderem. Vocês vão conseguir compreender o porquê que esses aqui são considerados absolutos. Olha só, racismo, tá bom? Então, não praticar o racismo é um direito absoluto, porque em nenhum momento a Constituição vai autorizar que seja praticado o racismo. A vida, a própria Constituição flexibiliza. Ela diz bem assim, salvo em caso de guerra declarada. O racismo não. A prática do racismo é vedado, então a vedação ao racismo, vou botar a vedação aqui para você não achar que é o racismo a prática, viu? O que é aqui absoluto é a vedação ao racismo, ó. A vedação ao racismo. Isso aqui, gente, não há flexibilização, não tem nenhuma exceção. Aí você tem a vedação ao racismo, a extradição de brasileiro nato, a extradição de brasileiro nato. Ó, aqui talvez tenha uma exceção. Quando ele perde a naturaliza, quando ele deixa de ser brasileiro nato, tá bom? Quando ele cancela ali o seu direito de brasileiro nato, ou quando ele assume outra condição, né, para ter aí duas nacionalidades. Então, quando ele abre mão, né, de ser brasileiro nato, ele vai deixar de ser brasileiro nato. Então, ele vai poder ser extraditado, porque ele não é brasileiro nato. Agora, enquanto ele for brasileiro nato, você nunca vai ver um brasileiro nato sendo extraditado. O naturalizado pode. Se ele cometeu ali tráfico ilícito, tá bom? Qualquer crime, se ele cometeu qualquer crime antes de ser naturalizado, ou tráfico de drogas, independentemente, se foi antes ou depois, certo? Ele vai ser, o brasileiro nato pode ser extraditado. Ou melhor, volta aqui. O brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado. Se ele cometeu crime antes da naturalização ou tráfico de drogas, antes ou depois, tanto faz. Pode ser extraditado, o brasileiro naturalizado. O brasileiro nato, jamais. A não ser que ele abra mão de ser brasileiro nato. Ó, tô cancelando aqui a minha nacionalidade. Então, se ele deixa de ser brasileiro nato, pode ser extraditado. Tá bom? Veja. A vedação ao racismo, tá bom? A extradição, a proibição da tortura também. Então, ó, bota aqui embaixo, ó, a tortura, tá bom? A vedação, gente, lembra que aqui é vedação, da prática da tortura também. Então, em nenhum momento a Constituição vai autorizar que alguém seja torturado. Ah, pode ser torturado, fulano e ciclano. Não, gente. Então você tem, ó, a vedação ao racismo, a extradição, a tortura,
são exemplos, né, de direitos fundamentais absolutos, em que em nenhum momento vai ser autorizado, né, aí a flexibilização. E o outro exemplo, que a gente também vê na doutrina, né, é a associação. Você não vê também ninguém aí sendo obrigado a associar-se, mesmo quando, né, estamos ali diante de circunstâncias excepcionais, como estado de sítio, estado de defesa ou intervenção. Ó, o direito de reunião, ele é livre, tá bom? Você pode reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, em locais fechados. Você pode reunir-se tranquilamente. Agora, durante o estado de sítio, você pode ter ali o teu direito de reunião sendo restringido, bom? Sendo relativizado. Agora, esses aqui, em nenhum momento você vê uma relativização. É por isso que tem uma doutrina. Lembrando, gente, estou falando que tem a doutrina, tem pessoas minoritárias que falam que existem direitos fundamentais absolutos, que é o direito de não sofrer prática de racismo, tá bom? Vedação ao racismo. A extradição de brasileiro nato, a tortura, ninguém tem direito de ser torturado em momento nenhum. E o direito de associação, tá bom? A liberdade de associação também, ela é um direito social, um direito fundamental absoluto. Mas se perguntar em prova, os direitos fundamentais de garantia são absolutos? Você bota que não. Você vai botar que eles não são absolutos. Todos são relativos, tá certo? Ó, eles são relativos, beleza? No caso concreto, poderá haver conflito de interesses e deve prevalecer o direito mais importante na situação concreta. Pessoal, eu falei para vocês no início, quando a gente estudou lá no início, né, a teoria da Constituição, a diferença de regras e princípios. Olha só, os direitos e garantias, eles são considerados princípios. Quando estão diante de outros direitos, eles podem ser flexibilizados. Não existe aqui você aplicar os dois direitos, sendo que eles são conflitantes. Tá certo? Então você tem o seu direito de a tua casa não ser invadida por ninguém. Mas, vamos lá. Você tem ali um caso de flagrante delito. Opa, é direito do Estado prender, qualquer do povo pode. Então tem um direito ali. Ó. Então o teu direito da violabilidade, né, da inviolabilidade do teu domicílio vai ser relativizado. Ah, ninguém pode entrar em minha casa em momento nenhum, mesmo que esteja cometendo crime, ninguém vai entrar em minha casa, gente. Olha só, se você está cometendo crime, você está dando o direito de outra pessoa entrar na tua casa e te prender em flagrante delito, tá bom? Ah, tá tendo uma grande quantidade de drogas lá na casa da pessoa. Bem, veja só. É um caso de flagrante delito, tá bom? É um caso de guardar, armazenar, ter em depósito. É caso de flagrante delito, certo? Então, nesse caso, os direitos eles podem ser flexibilizados para prevalecer o mais importante na situação concreta. O que é mais importante? A tua casa não ser invadida ou o Estado ir lá e prender você em flagrante ou qualquer pessoa que está cometendo crime. O interesse da coletividade, ó. É interessante, ou melhor, é direito, ou melhor, é um interesse de todo o coletivo que seja preso toda pessoa que esteja cometendo infrações. Ah, pessoa, mas eu não quero que meu vizinho seja preso. Gente, mas não é só a sua vontade, é a vontade de todos. E a vontade de todos no momento em que passou para o Estado aí para resolver os problemas, o Estado como garantidor, tá bom? Então o Estado ele vai realmente exercer o seu ius puniendi, né? A gente vai ver, a gente viu, né, em processo penal, o ius puniendi, a persecução criminal. Então é um direito e um dever do Estado fazer isso. Então veja, se tiver diante de conflitos, né, vai prevalecer o mais importante, tá certo? Bora para um rápido intervalo. A gente se vê no próximo bloco para dar continuidade aqui às características dos direitos e garantias fundamentais, tá bom? Até daqui a pouco.